Fala galera, tá começando mais um episódio do Hubcast, o podcast aqui da EFTF, e hoje nós vamos estrear um quadro muito legal, que é o Desvendando Propósitos, um espaço pra gente entender o que move as pessoas além dos sonhos, das lutas e das conquistas. E pra estrear esse quadro muito legal de hoje, nós vamos receber aqui a Maria Luísa. Ela tem apenas 14 anos e já foi convocada para a Seleção Paulista de Handball e representa muito mais do que talento. Oi Maria, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Maria Luísa. Já agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha convocação. E também a gente vai apresentar aqui alguém que está acompanhando de perto toda essa trajetória da Maria, o Matheus. Ele é técnico da categoria infantil do handball. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Maria. É uma grande honra estar aqui com vocês para contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso projeto e também da convocação da Maria Luísa. E deve ser muito legal para vocês também, né? Pra gente começar falando aqui, como foi esse início, assim, de começar a participar de vários podcasts? Tô vendo que vocês estão aparecendo bastante por aí. Foi do nada? Como que foi que começou isso aí? Na verdade, quando a gente recebeu a convocação, a gente já recebeu vários convites, né? Sobre isso, porque é algo novo, né? Sim. Eu fui a primeira convocada, né? No handball, então era algo muito novo para a cidade e tudo mais, e a gente, com a maior honra, vem falar sobre isso em todos os podcasts. Muito legal. Então vamos começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com o handball, assim, como que nasceu esse sonho aí na Maria? O meu primeiro contato com o handball foi na escola. A gente joga um campeonato todo ano, e faltava uma menina no time. E eu não conhecia ainda o handball. E me colocaram lá, né? Falaram, Aí você não, aceitou, foi. Porque eu sou alta, né? Pela minha estatura, eles falaram assim, não, você consegue, você vai lá. E, coincidentemente, quem apita o campeonato que a gente joga, né? São jogadores do Taubaté, do handball de Taubaté. E eles me apresentaram, falaram que era pra mim ir lá, conhecer, ver como era, assistir um jogo. E com isso que eu fui conhecendo mais sobre o esporte. E como que você percebeu, assim, que era pra você o handball, assim, que você começou a jogar meio que sem saber de nada, né? Meio que sem saber do handball, mas como que você percebeu? Se o Matheus até atuou, ele participou dessa sua decisão pra isso ser importante pra você? Como que foi? Na verdade, no primeiro treino, a gente já sente algo diferente, né? Eu sempre gostei muito de esporte, a minha família sempre foi muito do esporte, então eu tinha esse negócio comigo de esporte. Sim. E o Matheus foi, com o jeitinho dele, foi me apresentando mais sobre o esporte, foi me contando regras, me falando estratégias, e eu acho que não teve um momento específico que eu senti isso. Foi ao decorrer dos treinos, dos jogos, que eu vi que realmente era aquilo que eu queria pra minha vida. Como, assim, quando começou, você foi indo, e aí quando você percebeu, você já tava Eu já tava vivendo o esporte. que você queria. Sim. E como que foi pra você também, Matheus? Como que você começou no handball? Como que nasceu isso pra você? Foi na escola, tava numa aula de educação física lá e arremessei uma bola igual o boliche. A professora falou assim, nossa, diferente, vou te levar para um projeto. E eu não conhecia o projeto aqui na cidade, eu tinha 15, 14 anos na época. Aí comecei com o professor Toco, que hoje é um dos nossos diretores, professor também, professor da Maria. E aí eu gostei do esporte, gostei de estar dentro do ambiente, porque é um ambiente onde você faz muita amizade. Tenho muitos meninos com quem eu joguei que hoje estão em São Paulo, estão no Sul, no Norte, então é legal que o esporte começa a mostrar outros caminhos para vocês e muitas outras oportunidades. Aí foi dessa maneira aí que a gente começou E vocês começaram, é até parecido, né, de vocês dois, a história, assim, pra começar no handball. E eu queria também já aproveitar pra te perguntar, puxando o gancho, como que você, assim, vê o esporte pra transformar as pessoas além de só dentro das quadras, por exemplo? Como que o esporte influencia, assim, na carreira dos jovens e aí? Eu costumo falar para as meninas, né, para os meninos também, para as duas categorias onde eu atuo, que o esporte ele não ensina só dentro da quadra. A gente tem que ter muita disciplina, muita competência, muita dedicação, porque se a gente não respeitar as regras do jogo, como é que a gente vai respeitar as regras da vida, entendeu? Perfeito. Então eu tento trazer essa analogia com eles, claro. Trabalho com crianças de 10 a 14 anos, adolescentes, então a gente tenta falar a linguagem. Por ser tão novo assim ainda, consigo estar falando a linguagem deles e nesse caminho, nesse propósito que eu tento seguir com os meus treinos, com as minhas aulas, durante os jogos também.
é uma forma de estar mais próximo deles e delas. Perfeito. E o que que isso pra você, né, representou, assim, o handball? Além do você aprender a jogar e tá aí brilhando aí na carreira, o que que o handball, assim, representa pra você e tudo isso tá representando pra você? Como você tá voando aí agora? Como que foi a experiência? Acho que o handball, como eu sempre falo, é minha segunda família, né? Ele ensina a gente a ter maturidade, a ter responsabilidade, que é o que mais o handball ensina. E também a lidar com os nossos sentimentos, né? Porque quando a gente entra no campeonato, agora a gente está disputando Paulista. Querendo ou não, é uma responsabilidade maior. E a gente acaba tendo que... É um mix de sentimentos dentro da Sim. quadra, né? Quando a gente tá perdendo, principalmente, quando a gente tá ganhando, é cobrança. Então, a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos. Falar, a gente tá perdendo, mas vamos calmar o jogo, que vai ficar tudo bem. E eu acho que o handball proporciona muito isso. A gente aprender a lidar com nós mesmos. A gente se conhece melhor. Primeiro, a gente se conhece Sim. primeiro, pra depois... Eu, assim, pra falar assim, eu com esporte também, nossa, zero. Assim, pra falar que eu não sei nada, eu já joguei handball, mas era tipo assim, foi a mesma coisa que você, só que aí não segui esse rumo pra minha vida. Porque, tipo assim, a gente tava na escola, né? Porque assim, eu me formei, o quê? Ano passado. E a gente tava na interclasse da escola e aí o pessoal sempre falava, porque eles falavam assim, eu nunca joguei esporte, sempre fui horrível, mas o pessoal sempre precisava de alguém pra completar time. E aí, tipo assim, não é que eu jogava mal, mas eu Sim. era parceirona, pessoal, vamos ganhar a interclasse? Não, vamos. Então eu posso Sim. posso entrar. Mas assim, também não jogava nada, a diferença é que eu não brilhei aí depois na carreira, mas muito legal. Essa coisa que você falou do sentimento, quando eu ia jogar pra interclasse, que eu, assim, não sabia jogar nem nada, eu já ficava assim... Ainda tremendo. Tinha 5 pessoas fora da quadra só olhando e eu já queria, tipo assim, nossa, não sabia onde eu enfiava o rosto, assim, de verdade. Mas assim, até falando nisso agora de sentimento, como que foi pra vocês receber a notícia aí da convocação da Maria? Como é que foi pra você, como é que se sentiram? Pode falar? Pessoal, tudo bem, podem falar, não precisa brigar. A Maria, ela tá comigo faz 3 anos, então receber essa notícia, participar de todo o processo da convocação dela, do processo de amadurecimento dela, de aprendizagem, para mim é um sentimento de orgulho, porque ela cresceu comigo dentro Sim. do handball e ver ela alcançar um campeonato de uma magnitude nacional, estar numa seleção paulista com 14 anos, então é uma coisa de se orgulhar. Não só para o Matheus, professor, para o Matheus pessoa também, mas também para o projeto, que a gente já teve outros convocados, mas do masculino, para as Sim. seleções, mas a Maria sendo convocada para a seleção feminina agora é um motivo de orgulho não só para o Matheus, mas Pra também você. para todo o Pra todo projeto, o projeto. para todas as pessoas que trabalham lá. Muito legal. Conta aí um pouquinho da sua experiência. A minha mãe foi a primeira a saber, né, que ele ligou pra ela. Ligou primeiro pra ela. Ligou pra ela. E por coincidência, quando ele ligou, a gente tava no mesmo campeonato que eu descobri o handball. Ah, no mesmo que No quando foi o mesmo, primeiro que sim. o primeiro jogo que você jogou, você Sim, tava no mesmo, no olha mesmo. Competindo pela escola, Aham. né? E daí ela veio muito emocionada, que ele ligou pra ela, né? Ela veio muito emocionada, muito feliz me contar. E confesso, na hora eu fiquei meio sem reação. Sabe quando cai aquela, tipo... Ficou Nossa, meio em choque, é assim, né? verdade. Porque você nem Não esperava também, né? Porque o handball, assim, nasceu na sua vida meio que do nada, né? Mas daí, quando caiu a ficha, eu vi que era fruto, né, de todo o meu foco nos treinos, da responsabilidade que eu tenho, né, de ter, às vezes, não ter ido em aniversário, não ter ido em festa por conta de treinos. Do Matheus, que está comigo desde o começo, né, veio me moldando, veio me mostrando o outro lado do handball, porque eu só conhecia o handball de escolas. E esporte, né? Não conhecia o handball de campeonatos, do handball do Paulista, né? E de todas as meninas do meu time, porque acredito que sem elas eu não estaria chegando aqui, não teria... De todo apoio, né? O não esporte teria essa traz muito isso de oportunidade. equipe, né? Sim. Uma coisa assim, que eu já até ia te perguntar, como que é pra você, por exemplo, ser, assim, uma mulher representando aí no esporte, porque a gente vê muito isso, né? Que normalmente o esporte masculino é muito mais valorizado, muitas vezes, do que a parte feminina do esporte. E o que isso representa pra você, assim, ser uma mulher entrando agora na seleção aí, muito nova, você super jovem? Confesso que na hora, quando vem falarem comigo, né, fica uma pressão muito grande, porque representar uma cidade como Taubaté e representar o handball Taubaté é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais eu sendo nova, sendo mulher, mas
eu espero representar muito bem a cidade. Muito legal. E o vai, handball com Taubaté. certeza, hein, pessoal? Quero ver todo mundo acompanhando aí. Então, e aí a próxima pergunta que eu queria já fazer, inclusive serve pra vocês dois, né? Como que foi, assim, qual, assim, o momento mais difícil que vocês já passaram? Como é que foi quando, assim, vocês pensam em desistir? O que, sabe, assim, alavanca vocês, faz vocês continuarem, olharem pra frente? Como que é? Como vocês lidam com isso? Eu comento com as meninas, falo para as meninas que no momento bom a gente tem que desfrutar e no momento ruim tem que saber sofrer. E estar no esporte, no ambiente da competição, muitas das vezes a gente vai mais perder do que ganhar. Então, quando a gente vem numa sequência, igual a gente estava no começo do ano, uma sequência de derrota, tudo começa o lápis caiu, a caneta caiu e você começa a ficar estressado. Então, a gente tenta lidar da melhor maneira possível. Claro, a gente está lidando com a formação delas. Esse é um dos momentos mais difíceis, porque você não pode misturar o pessoal com o profissional. E porque tô lidando com adolescentes, então a gente tem que saber separar essas coisas, mostrar o caminho correto para elas e entregar o nosso melhor, mesmo sabendo que a gente tá passando por um momento difícil, mas que a gente vai superar. É, igual a Maria comentou no começo aqui do podcast, a gente tá perdendo, mas a gente tem capacidade de virar esse jogo. É a mesma coisa, uma adversidade na vida, a gente tá com um problema aqui lá fora, a gente consegue passar, a gente consegue superar, e a mesma coisa é no esporte. Então a gente tem esses dois lados O aí. esporte traz muito isso, né? Isso de superação. Porque, igual vocês estão falando, né? Eu não sou muito da área, mas a gente perde muito. E o povo costuma falar muito que, assim, pra gente chegar de 0 a 100, a gente consegue perceber muito fácil a diferença, a evolução que a gente teve pra chegar ali do 0 ao 100. Mas pra gente chegar depois do 100 ao 200, do 200 ao 300, e aí que a gente demora pra perceber mais o quanto a gente tá crescendo, mas é muito importante a gente estar ali sempre vendo a nossa evolução, vendo tudo aquilo que a gente já passou, olhando pra trás, vendo, nossa, olha como que o handball surgiu na minha vida, por exemplo, e olha o que ele se tornou na minha vida hoje. Então é muito legal. E também, já puxando o gancho pra vocês dois, queria perguntar como que o projeto, assim, do Taubaté, o que ele significa pra vocês, como que isso mudou a vida de vocês, assim, hoje, como que nasceu o projeto. Com o projeto, eu fui atleta do projeto Handball Taubaté também. Consegui ganhar uma bolsa na faculdade, então além dos jogos, das competições, eu consegui uma graduação, e hoje eu consigo dar a mesma oportunidade para as meninas, para os meninos de estar ensinando o que os meus professores, os meus treinadores de 2, 3, 4, 5 anos atrás me passaram. Então é legal estar passando por esse momento, porque é recente. São 6 anos, é muito tempo, mas para mim é muito Muito recente. recente. E eu consigo vivenciar esses dois lados. O lado que era do atleta, e hoje do lado do treinador, do professor, que consegue conciliar. E o projeto do handball fez muita diferença na minha vida, porque me moldou como pessoa, como caráter, com o caráter. Então a gente consegue lidar com as crianças, com os pais também. Os pais são um dos maiores apoiadores do projeto, porque precisam levar as crianças. Sim, As crianças de 10 anos, por exemplo, não conseguem ir sozinhas. A Maria, a mãe dela, a todo momento está levando ela. Então, esse apoio, essa relação que a gente tem, o que o projeto Handball Taubaté consegue fazer com que nós, professores, nós, administradores do projeto, com os pais, com os patrocinadores, com os parceiros, é surreal, assim. É uma coisa que não dá pra explicar, é só o sentimento. É só um sentimento, né? Assim, eu imagino que seja, assim, muito legal, porque é muito apoio envolvido. A gente percebe que é um ajudando o outro a todo momento, e assim, todo mundo crescendo e evoluindo junto sempre, né? Muito legal. E você compete também, né, Matheus? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória no handball. Minha trajetória, 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de voltar a jogar pelos Jogos Regionais, pelo Taubaté. Olha só. E a gente se sagrou campeão, foi lá em São José dos Campos os jogos. Foi bastante legal viver esse, que a Maria falou, sentimento de estar dentro da De quadra. dentro da quadra. É muito, foi uma nostalgia gigante. Mas assim, o handball tá presente desde sempre na minha vida. Sempre fui um fã de esporte. Assistia handball, mas nunca tinha pisado dentro da quadra. Nunca Vocês tinha... jogavam outras coisas antes, outros Jogava. esportes? Você jogava outro esporte também Eu antes? jogava ou- vôlei. Você jogava vôlei antes? Jogava Mas vôlei. assim, você jogava mesmo, sim, profissional, alguma coisa? Ou era mais na escola também? Ah, era mais na escola, Era mais na né? escola também. Era. E você jogava alguma outra coisa? Ou
Também futebol. um pouquinho de cada coisa, né? É porque o povo nasce, agora o homem nasce querendo jogar futebol. Aí depois que vai se descobrindo aí em outros esportes, né? Aí não dá certo com o pé, vamos tentar com a mão. Não deu certo fazer o gol. Eu devia você falar, não deu certo fazer o gol com a mão, então vamos fazer o gol com o pé. Não deu certo fazer o gol com o pé, vamos fazer o gol com a mão. A gente Não, a gente vai trilhando o caminho aí. O que conseguir fazer, a gente vai indo. Vai muito embora. legal, né? E eu, assim, eu vejo que é muito legal, assim, principalmente o projeto de Taubaté valorizar também o esporte do handball. Porque, como a gente tá falando, a gente vê muito outros esportes, o futebol, por exemplo, que é muito valorizado, e às vezes o pessoal não dá muita atenção pro handball, mas vê aí o quanto a gente tá crescendo, o projeto tá crescendo, e a gente tá, assim, transformando jovens, futuro de jovens, de pessoas através do handball e do esporte. É muito legal também, né? Sim, com certeza. O projeto aqui, o esporte em Taubaté, a gente tem o apoio da prefeitura, da Secretaria de Esportes, dos pais também. É um projeto que consegue atender muitas crianças. Não consigo trazer o número exato, mas atende desde as crianças de 7 até os adolescentes, adultos. Então a gente tem um trabalho de base, um trabalho no profissional também que a gente está tentando implementar também pro feminino. O nosso coordenador Gustavo, o Daniel, supervisor, o Toco, supervisor, daqui a uns 5, 4 anos mais ou menos, de ter um adulto feminino aqui, de ter as mesmas bases que o profissional masculino tem. É uma coisa que é um sonho e a gente Sim. tá participando desse processo. E a gente Tá espera, buscando esse sonho, né? sonhar junto e acreditar até o final. E acreditar até o final. Muito legal, porque eu vejo, assim, até tendo uma visão meio que de fora, assim, que o esporte, como a gente tá até meio que é o assunto central aqui do nosso tema de hoje, que o esporte realmente transforma e dá muita oportunidade para jovens. Eu vejo, assim, muitos jovens, igual você mesmo falou que conseguiu bolsa na faculdade, eu vejo muitos jovens, assim, mesmo transformando o futuro através do esporte, que de repente, assim, não era nem uma coisa que o pessoal enxerga, às vezes, uma oportunidade, enxerga como, por exemplo, a gente tem 2 caminhos, nem sempre o pessoal enxerga o esporte como um deles, e o esporte vem aí transformando a vida de muita gente, trazendo muita oportunidade, o pessoal vendo, assim, coisas que nem imaginava vivendo, então é muito legal essa parte que o esporte traz, né? Além de toda a parte física, de toda a parte durante quadra que traz, é muito legal isso. E aí, já perguntar pra vocês também, como que foi pra você como técnico, pra Maria, qual que foi o seu diferencial, assim, que o pessoal viu em você, assim, na sua opinião, pra você chegar aí onde você tá hoje? Eu acho que o que todos falam, né, é a minha altura, que eu, com 14 anos, eu tenho 1,78 de altura. Nossa, é bem... Então, e pro bem esporte, alto. pro handball em si, né, ser alto, é um grande passo, né, à frente do esporte. E eu acho que foi isso, né? A minha altura. E aí, a minha fala aí, força. agora fala a verdade, hein? Tá aqui do lado dela, fala aí o que foi, o que Com você certeza. viu aí? Quando a Maria pisou pela primeira vez na nossa quadra, no nosso projeto lá, é a altura dela. Foi o que chamou a atenção, assim. Ela tinha 12 anos, eu falei, meu Deus do céu, minha menina desse tamanho, com 12 anos, é o que o Gustavo É um fala. achado de ouro. O Gustavo, nosso coordenador, fala, é mais fácil você ensinar uma pessoa gigante a jogar handball do que um anão a crescer. A crescer, nossa. Então, Verdade. poder ajudar a Maria nesse processo, com certeza a altura dela, a força dela é um diferencial. Com certeza os treinadores da seleção olharam por esse lado também. E a dedicação dela, ela se compromete com o handball, se compromete com o que ela quer. Se ela quer ser jogadora, ela vai pagar o preço que for possível para ela ser Pra se jogadora. tornar. Para ela chegar no mais alto nível, seja em seleção brasileira, seja em clube aqui no Brasil, seja em algum clube na Europa. Não tenho dúvidas de que ela faria o possível e impossível. Mas com certeza, com 12 anos, uma menina com mais de Alta. 1,70 de altura, eu abraço. Foi. Abraço e Entendi. cuida. Olha, pra você ver. Abraça e cuida. Já nesse assunto que ele tá falando que, né, que abraça e cuida aí de você, toda essa trajetória, como que foi pra você? Qual que foi a importância agora do Matheus pra gente jogar a moeda? Que ele falou de você, aí agora a gente troca a moeda pra você falar dele. Como que foi esse apoio? Como foi importante pra você ter ele ali do seu lado e todo o pessoal do time também? Ai, de verdade, eu não tenho como agradecer a ele por ele ter confiado em mim, até mesmo quando eu não confiava, por ter visto um potencial em mim quando eu não via. Como ele falou em outro podcast, que eu cheguei desengonçada lá. Mas, mesmo eu tendo chegado desengonçada lá, ele não desistiu. Ele sempre foi me ajudando. Às vezes, antes do jogo, bate nervosismo, né? Porque quando a gente tá dentro de quadra, é outra história. E eu sempre mando mensagem pra ele, Matheus, eu tô nervosa, Matheus, o que eu faço? E ele É sempre... psicólogo também, então, Matheus. Um pouco. Um pouco muito, assim.
E ele sempre faz de tudo, ele me ajuda, ele fala, ó, se vai tomar banho, vai não sei o quê, come, descansa, dorme. Ele sempre tenta ajudar, sabe? Com toda a paciência, mesmo às vezes sendo todos os jogos, ele tá ali em todos os Em jogos, todos os jogos. dando o mesmo conselho, nos ajudando. E eu acho que é isso, a paciência que ele tem com todas, não só comigo, mas com todas do time. O Matheus, ele é um cara que ele tira dele pra dar pras atletas, né? Se Uhum. a gente tá precisando de qualquer coisa, ele tá ali pra ajudar, ele tá ali pra aconselhar, ou até mesmo só um abraço, ele tá ali. Ele Então tá ali. isso é o que mais é o diferencial dele, a paciência que ele tem com todas do time. Muito legal. Puxou sardinha pro seu lado, né? Puxou sardinha. É legal esse reconhecimento. É legal, né? Eu vi agora. Um ouvindo o outro é mais legal ainda, né? Os dois juntos aí, brilhando, trilhando a carreira aí, vão voar ainda mais. Muito legal. E assim, pra gente fechar aqui o nosso podcast, quero fazer assim uma pergunta pra vocês deixarem aí, que é a nossa parte do o cofre do propósito. Pra gente deixar uma mensagem guardada que assim, o que que vale a pena no fim do dia, sabe? Quando acabou o dia, acabou o treino, o que que realmente vai valer a pena no final? Pode ser um momento que seja marcante, algo que você queira guardar assim no cofre do propósito que ninguém tira de você. O que eu guardaria no cofre foi um momento que eu tive com Deus. Só estava eu e ele, e eu confesso que eu não queria ir pra seletiva. Eu até tinha falado pra ele, eu tinha perguntado se valeria a pena. E foi quando eu questionei Deus, falei, pai, será que é realmente pra mim ir? E ele me deu um versículo, que eu vou ler pra mim não falar coisa errada. Ele me deu um versículo de Romanos 8:28, eu acho. Calma, vou ver certinho. Isso, Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem expressa a confiança de que Deus age em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que amam e seguem o seu chamado. E foi isso que me deu a certeza de que eu deveria ir para a seletiva, né? Porque através desse versículo eu tive a certeza que era para mim ir, que era para mim trilhar esse caminho. E eu sei que ele iria fazer conforme Sim, a vontade conforme dele, a vontade né? dele. Que se fosse pra mim passar, ele iria fazer eu passar. E se não fosse também, ele ia confortar o meu coração. Que talvez não seria o momento, talvez seria o momento de outros do time, né? Porque eu não fui sozinha. Fui eu e mais duas meninas. Ah, foram mais duas meninas Foram com mais você. duas meninas, isso. E eu orei, então eu acho que é isso. Até mesmo quando você perguntou sobre os momentos difíceis, né? No meu caso, eu corro pro Matheus, às vezes. Mas também corro pra Deus, né? Eu sempre tenho meu momento com ele, perguntando, porque a gente às vezes fala, será que eu nasci mesmo pra isso? Será que é isso Às vezes a gente mesmo? repensa, né, naquilo que a gente tem Exato. mais certeza, a gente chega um momento que a gente, nossa, mas será que é isso mesmo? Mesmo que a gente tenha certeza do que a gente tá fazendo, ama o que a gente faz, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E ele vem me dando essa confiança, sabe? Ele vem me passando, vem falando comigo através de palavras, através de versículos ou até mesmo pregações. Sim. E eu acho que é isso. Acho que eu sempre corro pra ele. Muito bonito, muito bonito. E você, o que que você quer guardar no cofre do propósito aí? Eu acho que ajudar mais crianças, mais adolescentes, enquanto tiver nessa área como professor, eu acho que a gente é um espelho para os nossos alunos, para as nossas alunas, e ajudar principalmente a tirar da rua, a tirar do celular, fazer com que a criança se divirta, aproveite esporte. Esporte não é somente a competição, esporte também é qualidade de vida. Então, se eu puder cada vez mais ajudar a seguir esse propósito, todas as crianças, eu vou me sentir muito satisfeito, muito feliz. Sou grato a Deus por ter mostrado esse caminho para mim, a minha família, aos meus amigos também que fizeram parte de tudo isso, a minha namorada, a família dela também, que são pessoas que dão muito apoio, e esse apoio é um combustível para a gente seguir esse propósito. Muito lindo, mano, muito linda a história de vocês, de verdade. Começaram assim, os dois, né, tem uma história meio que parecida, começaram meio que do zero pra trilhar aí. E assim, pra gente fechar agora, deixa um recado aí pra galera que tá assistindo a gente, pra galera que tá começando agora, que não sabe se é isso que é mesmo, se não é. Pra entrar no esporte, pra galera que não é do esporte, incentivando a galera, deixa um recado aí pra vocês, pra galera aí que tá vendo.
O que vocês sentirem vontade de fazer, seja uma aula de corrida, seja uma aula de futebol, uma aula de handball. Seja entrar num time só pra completar espaço, pra completar espaço no time. Às vezes tem propósito nisso, tá? Entrar espaço, quando a pessoa fica falando assim, não, entra lá, é só fazer o gol com a mão. Aí você entra lá, hein? Eu acho que a mensagem é de fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Então a gente não pode deixar para depois. A gente tem que aproveitar o momento, desfrutar do momento, seja com a nossa família, seja com um time, seja com um grupo de amigos. Então a gente tem que saber aproveitar. Eu tô inserido nesse ambiente do esporte. Muitas das vezes a gente acaba perdendo aniversário, a gente acaba perdendo festa, compromissos familiares. Então eu procuro aproveitar o momento. Fazer daquele momento como se fosse único. Eu sei que é uma oportunidade única para as meninas estarem viajando para outro lugar, uma oportunidade única para Maria estar viajando para Guarapuava agora em agosto para jogar esse brasileiro. Então é saber aproveitar o momento, fazer o que tiver vontade de fazer, mas saber aproveitar o momento principalmente. E é muito legal construir tudo isso, como você tá falando, né? Deixar de fazer várias coisas, assim, às vezes esse é o principal, principalmente do jovem hoje, é o principal ponto, assim, que muita gente não gosta de deixar de fazer, porque, a gente vai fazer isso, mas aí o pessoal não quer deixar de fazer tal coisa, não quer deixar de ir em tal lugar por aquilo, mas construir tudo isso e ver o quanto vale a pena depois de ter passado por tudo isso, de ter todo esse processo, de ter deixado de fazer várias coisas, de ter, sabe, colocado seu tempo naquilo, dedicado seu tempo naquilo, mas ver depois o quanto vale a pena é muito legal, e essa é a principal mensagem, assim, né, que até eu gostaria de deixar também, que é, assim, vale a pena você construir agora, principalmente nós, assim, que somos jovens, falo até por mim mesmo, que começando a vida aí agora, então dedicar mesmo esse momento agora, não só para esporte, mas para os estudos, toda essa parte é muito importante que a gente viva agora, porque a gente colha lá na frente, né? Com certeza, eu não tenho dúvidas de que é o que eu falo lá para os meus atletas, para as minhas atletas, é sobre pagar o preço. Se você quer ser um médico, você quer ser especializado em alguma coisa, você quer ser médico especializado em alguma coisa, a gente tem que saber pagar o preço. Por muitas vezes é muito alto esse preço. Mas com certeza no final do dia você vai ter sua recompensa. É você se dedicar, se comprometer e confiar. Confiar no seu potencial. E você estava comentando agora, né, Matheus, que ela já vai viajar em agosto agora, né? E como que funciona todo esse processo? Como que tá sendo agora tudo muito novo, vários treinos? Como é que vai ser essa viagem, patrocínios? Então, a ida da Maria Luísa tá contando com bastante apoio de alguns pais, de alguns amigos. Ela acabou fazendo uma rifa online. Depois a gente pode estar passando para vocês. Passa pra gente que a gente deixa aqui pro pessoal ajudar também. Quem puder ajudar, seja compartilhando, seja com algum recurso financeiro também, de bastante valia, esse dinheiro vai ajudar ela com a questão de transporte dentro de Guarapuava, com a questão da alimentação, hotel também, porque são 5 dias de competição, então tem todo esse gasto de diária, alimentação, deslocamento. É uma forma de estar ajudando, de estar sonhando junto com a Maria. De estar sonhando junto, até porque a gente falou, né, que o esporte, ele transforma, é um propósito muito maior. Então, você que está ajudando aí, puder estar contribuindo, compartilhando, como eles disseram, está ajudando uma causa muito maior também. Exatamente. Então, quem puder ajudar a Maria, ajudar o sonho da Maria, eu acho que será muito legal e de grande valia. Muito legal. Então é isso, a gente finaliza mais um episódio aqui do Hubcast com esses dois gigantes aqui que estão voando por aí. A gente vai ouvir muito falar deles ainda. E foi isso, acompanhe aí para os próximos episódios.